Bom, gente, eu vou mostrar aqui cebolinha, cheiro verde, né? Antes de mais nada, enquanto eu vou fazer essa gravação mostrando, né? Vocês vão ouvir muito um piadinho, esse aqui. É porque bem aqui do lado, na verdade encostado, tá em cima da cebolinha que eu vou mostrar, tem um ninho de pica-pau, e o filhotinho já tá bem grandinho. Ele faz esse barulhinho desde manhã até a noite, algo em torno de escuro já, 7 horas da noite, 7 e pouquinho, ele solta esse piadinho. Chega a ser curioso. Aliás, eu achei quando estava jogando água aqui na cebolinha. Eu vou mostrar aqui, até curioso. Cebolinha que eu vou comentar o detalhe, tá aqui, né? E em cima, tá aqui o buraco, aqui, ó, buraco do pica-pau. Eu não sei se vai conseguir pegar, que é um buraco bem fundo, né? Mas, ó, eu tô apontando a câmera, ó. É daí que sai o som. Bom, então a cebolinha que eu vou mostrar, na verdade ela foi adotada, né? Eu tô aqui em Vila Boa, Goiás, e numa das propriedades que foi feita a negociação, ela ficou para trás. Ficou, eu fui uma vez lá, ele estava quase morrendo. Aí eu coloquei bastante água que tinha lá disponível. Passou uns 3, 4 dias, fui lá de novo, ela estava quase morrendo. Aí joguei mais um tanto de água. Aí na terceira, depois uns 3, 4 dias de novo, ela estava quase morrendo. Aí como ela está em cima de um caçamba de carrinho de mão, velho, né? Aproveitei e trouxe. Então, na verdade, serve até para mostrar, lógico, eu dei uma melhoradinha depois, né? Espaços pequenos, para quem queira cultivar, ela dá super certo. Além de poder plantar no solo, né? Não tem problema nenhum. Ó, cebolinha está aqui, tá nessa caçamba velha de carrinho de mão, provavelmente, né? Olha como ela tá bonita. Só que quando chegou aqui, um detalhe, né? Pode ver que ela tá tombadinho para cá. Aqui na região venta muito, então hoje o vento tá assim, então ela fica levemente tombado para lá. Às vezes o vento tá de lá para cá, aí ela fica levemente tombado para cá. Então hoje é o dia que ela tá tombado pro lado direito aqui, né? Quando chegou, ela era bem mais fininha, assim, que esse aqui tá novinho, né? Foi cortado outro dia. Esse, por exemplo, tá bem mais grosso. Até uma certa pessoa que passou aqui comentou, eu gosto mais da cebolinha fininha do que aquelas grossas. Mas na realidade, a cebolinha quando recebe nutrição adequada, um equilíbrio na realidade, né? Ela engrossa. Ela engrossa. Então muita gente, ao contrário, quer saber como engrossar a cebolinha. Na realidade, o segredo é o bem-estar dela. A boa nutrição equilibrada, questão de sol, né? Ela gosta de sal, mas também não só de torrar. Então tem que ter um certo equilíbrio. Olhando de outro ângulo, como eu falei, como mudei de posição, ela está dobradinha para cá. Ela era bem menorzinha, era um fiapinho pequeno assim. Eu olhando, eu sou meio curioso, né? Eu fui olhar o que tinha dentro da terra misturado. Era uma terra de cascalho, com o pessoal chama de munha de carvão, que são na verdade aqueles fragmentos de carvão. Né? Então tinha esse munha de carvão, por sinal é uma boa adubação, mas não adianta colocar caroço grande. Tem que estar bem triturado, quanto mais tiver pó, mais ele funciona, né? Mas é um bom nutriente. Não sei se tinha cerco de gado ou não, porque se tinha, estava diluído, não deu para perceber. Aqui dá para ter uma ideia. Quando ela chegou, ela estava exatamente igual essa moitinha pequena que nasceu aqui, depois que chegou. Essa pequenininha aqui. Nasceu não, ela estava assim, bem miudinha, ela cresceu. Só que os outros acabou fazendo sombra, ela ficou para trás. Essas são os que estão progredindo. Como tinha esse tipo de adubação, o que eu fiz? Eu reforcei com esterco de gado curtido, né? E um pouco, ao invés de ser um NPK normal, eu tenho aqui além de ser NPK, tem vários outros tipos de micronutrientes. E quando se coloca em espaços reservados, não no solo direto, essa questão da deficiência, de falta de algum tipo de nutriente é maior. Então, quanto mais se conseguir repor uma adubação mais completa, mais vigorosa a planta vai ficar. Então, esterco um bom complemento, se a terra for bom é outro. Só que a questão da terra, não pode ser terra muito argilosa, senão começa a compactar. Então o fato de ter cascalho, embora que cascalho não seja nutriente, mas para deixar a terra porosa, acabou funcionando bem. Então eu entrei com esterco de gado, um pouco mais desse adubação que tem NPK, mais micronutrientes, resultado é esse.
Aqui ficou prático para mim, que como está dentro de uma caçamba, como chegou num período que o sol estava, período de seca daqui, o sol estava muito quente, das 10 da manhã até 3h30 da tarde, eu escolhi o meu sombrite, que é o de baixo pé de goiaba, por sinal de baixo pé do ninho de pica-pau que está gritando, né? Então tá aqui, esse é o sombrite. Então conforme elas criarem folhagem, começar a chover e incidência de sombra aumentar, nesse caso tá prático, é só tirar. Enquanto que se estivesse no solo, não teria essa possibilidade. Se eu escolhesse um local a meia sombra, depois vinha o período de chuva, daria problema. Então, são alternativas que tem pelo fato dela estar no espaço móvel. Outra coisa que, pessoal, tem dúvida, bom, a maioria sabe, né? Mas assim, como colher a cebolinha? Cebolinha, esse aqui eu acabei de tirar. Ó, então, aqui, tira-se mais ou menos nessa altura do solo. Tá aqui, não é assim medido milimetricamente, né? Mas algo em torno de 3 centímetros. Aqui tá ótimo, 3, 4 centímetros, né? Do solo, que ela vai crescer novamente. O que pode acontecer, onde cortou aqui em cima, a cebolinha sair meio... as folhas, a ponta da folha sai meio branquinho, na verdade é a cicatrização, né? Que ela foi machucada pelo fato de ter cortado. Mas depois sai outras folhas e aí também você consegue aproveitar tranquilamente, né? Então as pontinhas brancas, muitas vezes é a origem desse corte inicial. Curiosidade por acaso também, pode ver que tem bastante folhagem, né? Então essa folha são folhas das goiabeiras que caíram. Então ela serve para aumentar a quantidade de matéria orgânica, né? E fazer a proteção do solo também, uma cobertura morta. Então eu nem tiro as folhas caídas, porque ela vai servir exatamente assim, mas isso é meio por acaso, devido a estar debaixo do pé de goiaba. Mas ela está no local que escolhi, a sombra e o sol está bem balanceado. Se você colocar na sombra demais, a cebolinha cresce menos e vai ficar fininho. Sol demais, também ela judia um pouquinho, né? Então tem que ter um certo equilíbrio. Muitas vezes, né, ao invés de comprar semente e fazer um canteiro com cebolinha, que às vezes a cebolinha demora a germinar, demora e tem um pouco de dificuldade de germinação, às vezes, não é sempre não, mas tem esse detalhezinho. Quando a pessoa compra cheiro verde e a cebolinha vier com aquela parte branca, né, tem a parte verde, a parte branca e em seguida a raiz. Se vier com aquilo ali, se a pessoa tiver capricho de cortar, digamos, preserva a parte branca no início da parte verde, né? Separa, a parte verde usa como consumo de cheiro verde, e essa parte branca com raizinha, se plantar, ela vai desenvolver, vai poder colher durante bom tempo, sempre fazendo esse tipo de corte. A questão de água, nesse caso que eu estou assim num clima bastante seco, isso depende onde você está e a variação do clima. Mas nesse momento que eu estou no período de seca, com umidade do ar baixo, temperaturas altas em determinada hora do dia, né? Eu coloco água 2 vezes. De manhã, à tarde é o suficiente. Questão de adubação. Feito uma adubação, nesse caso mais corretivo, digamos assim, né? Que eu não sabia o que tinha, então eu dei uma caprichadinha. Mas não pode aumentar muito, senão começa a amarelar também. Então, questão de adubação, é uma pessoa, né, se comer demais faz mal. Então, tem que ter uma certa noção do equilíbrio da adubação. Então, às vezes a pessoa pensa, né, eu vou adubar bastante para ficar bonito. Não, a planta vai amarelar. Então, tem que ter um certo equilíbrio. A reposição dela, digamos, de quantas vezes, né? Algo em torno de 45 dias, por exemplo, uma leve adubação é o suficiente, não precisa mais que isso. Então, nesse caso, ela está em cima de uma caçamba velha de carrinho de mão, né? Então, aquele tamanho padrão normal. Mas assim, se a pessoa quer plantar naqueles canteirinhos retangular, um vasos redondo, balde, caixa de isopor, como a gente usa, alguém vai fazer caixa de madeira fica pesada depois por causa da umidade, né? Qualquer coisa desse tipo, ela vai dar certo. Só que tem que ter um pouco de noção, que o Brasil é grande. Então, se está num local, por exemplo, frio, chega na época de inverno, temperatura mais baixa, a planta tem menos metabolismo, então absorve menos. Então, tem que ter uma certa coerência, uma noção, digamos, de bom senso de poder acompanhar. Mas aqui, nesse aqui, na hora que eu cheguei, né, com essa caçamba, eu fiz a seguinte adubação.
Ó, essa caçamba, né, para ter uma ideia, ela tem mais ou menos, no medir, mas deve ter em torno de uns 50, 60 centímetros de largura. De comprimento, ela deve ter mais ou menos 80, 90 centímetros. E de profundidade, a altura dela deve estar em torno de 25 centímetros, 20 centímetros, 25, por aí. Então nessa caçamba, nessa medida mais ou menos que eu passei agora, eu adicionei, que eu não sei exatamente o que tinha de adubação anterior. Eu creio que não tinha muita coisa. Coloquei aproximadamente 2 kg de esterco de gado curtido e adicionei NPK, mas esse que contém micronutrientes. Mas se também a pessoa, oh, não tenho esse, eu encontrei só NPK normal, um 10, 10, 10 vai muito bem, né? Então eu coloquei mais ou menos 50 gramas aproximadamente. 50, 60 gramas, não mais que isso. Só que como a cebolinha já estava plantada, eu não podia incorporar no solo, né? Então joguei entre as plantas, entre as fileiras, né? Preenchi bem o vão. Trouxe uma ferramentinha que tem uns garfinhos, uns dentes na ponta, né? E deu aquela leve arranhada no solo, sem aprofundar muito, senão danifica as raízes. Aí a raiz vai se virando, absorvendo, e quando você coloca água, né, irriga ela, obviamente a água ela leva mais para as raízes mais do fundo também. Então tá ótimo. Agora aqui no vídeo, eu não sei se vai dar para mostrar esse comparativo, né? Mas mais ou menos assim, quando ela chegou, ela estava vendo essa finurinha, essa altura. Agora ela está nessa altura, tá assim, no mínimo o dobro mais alto, 2,5 vezes talvez, né, de altura, e a grossura foi para 3 vezes maior. Mantendo esse tipo de adubação que eu costumo manter, ela vai continuar engrossando, como esse zoom que dá para ver, que está bem mais grosso já. O único problema com questão de ventos fortes, que tem muito aqui, quando as folhas crescem, ela começa a quebrar. Tá vendo? Esse, por exemplo, está com a altura já de 40 centímetros, 45 centímetros. Então ela já quebrou aqui. Tem mais um que está quebrado aqui. Então vai ser normal essa situação. Mas ela vai continuar engrossando e a torceira aumentando também.